Capítulo 17. Provavelmente eu deveria ter saído naquele momento. Ou talvez deveria ter corrido e chamado a polícia pelo celular, assim que estivesse segura na rua. Eu me perguntava como teria soado ao telefone junto ao atendente da polícia. Oi, estou ligando para relatar o assassinato de minha avó em 1943. Mas aquilo não fazia sentido. O que Elliot havia dito sobre sua participação e a de Bee na morte de Esther. Como ele poderia ter matado a mulher que amava? Ou talvez eu estivesse atordoada com o que sua afirmação de fato revelava, que Esther estava sim morta. A palavra não parecia se enquadrar com a vida que eu havia sonhado para Esther, e no fundo eu vinha alimentando a esperança de que talvez ela estivesse viva em algum lugar longe dali, e que talvez Elliot houvesse mantido contato com ela, e eles continuassem algum tipo de encontro secreto, além das páginas da história. Espere, Elliot, falei por mim. Você está dizendo que a matou? Ele ainda permaneceu por um longo tempo em silêncio e depois disse: não pessoalmente, mas posso ter sido responsável. É o momento mais doloroso da minha vida, querida Emily. Ter que lhe contar tudo isso, ter de admitir que sou responsável por sua morte. Nós somos responsáveis pela morte dela, sua tia e eu. Fiz uma careta. Eu não entendo. Elliot suspirou. Depois que ela foi embora da casa de Bee, nós dois ficamos apavorados, pensando onde ela poderia ir, ou, o pior, o que ela poderia fazer. E então você a seguiu? Sim, disse ele, mas por quê? Bee queria pedir desculpas e eu queria tomá-la em meus braços e lhe dizer o quanto a amava, e somente a ela antes que fosse tarde demais. Tarde demais? Seus olhos ficaram turvos de novo quando ele começou a falar. Bee dirigia e eu fui junto. Não tínhamos certeza sobre para onde ela iria, e assim verificamos primeiro o terminal das balsas, mas não vi o carro dela lá, por isso vasculhamos Main Street. Então algo me ocorreu. Eu sabia onde ela estava, o parque. Nós estivéramos lá uma dúzia de vezes juntos. Ela amava Fay Park. Então você a encontrou lá? Sim. Ele disse balançando a cabeça como se tentasse dissipar as lembranças dolorosas que estavam atingindo sua mente. Tudo aconteceu muito rápido. O quê? Eu vi seus olhos, apenas um relance, em seu espelho retrovisor. Vi o olhar em seu rosto, aquele último olhar. Está congelado em minha mente. Toda a noite antes de fechar meus olhos, cada maldita noite em minha vida, nos últimos 60 anos, eu vejo aquele rosto. Aqueles olhos estavam muito tristes e perdidos. As mãos de Elliot começaram a tremer sob a tensão do passado. Diga-me o que aconteceu depois, Elliot, pedi suavemente. Eu preciso saber. Ele inspirou profundamente. Ela estava no automóvel estacionado no meio do parque. Assim, nós dois saímos. Implorei a Bee para que ela ficasse no carro. Eu precisava de um tempo sozinho com Esther, mas Bee não quis me ouvir. Ela me seguiu em direção ao carro de Esther. E quando chegamos à porta do passageiro, Esther ligou o carro e ela... Elliot, o que houve? O que ela fez? Lágrimas escorriam por seu rosto agora. Estava muito escuro e havia nevoeiro. O nevoeiro. Elliot, fique comigo, chamei com suavidade. Havia faróis e o carro... Ele soluçou, cada palavra sufocada, por mais camadas de tristeza. O brilho dos faróis ofuscava nossa vista,
E então ela acelerou o carro em linha reta para o penhasco, direto para ele, bem diante de nós. Engoli em seco. E a gravidez de Esther e o bebê? Comecei a correr atrás dela para a beira do penhasco, continuou ele, num grande esforço para se recompor. Pensei que poderia salvá-la se ela tivesse sobrevivido à queda. Eu estava decidido a saltar do penhasco atrás dela, mas sua tia me agarrou e me convenceu a retroceder. Ficamos ali no morro, olhando para os destroços. O carro dela se despedaçou em uma centena de peças e o motor pegou fogo. Tudo que Bi podia dizer era: ela se foi, Elliot, ela se foi. Deixa ir. Você não chamou a polícia ou uma ambulância? Ele balançou a cabeça. Bi disse que não. Ela achava que iam nos prender por assassinato. Dizer que a forçamos a se atirar do penhasco. Então o que você fez? Ele estendeu a mão até seu lenço. Nós fomos embora. Eu estava em estado de choque. Tudo em que eu conseguia pensar era que merecia estar na cadeia. Sentia-me responsável. Eu havia causado sua morte. Mas e se ela sobreviveu ao acidente? E se ela estava deitada em agonia lá na praia? E se você pudesse tê-la salvo? Elliot? E se foi por isso que ela se atirou do penhasco? E se ela quisesse ser salva? Ele olhou para mim com olhos que pareciam implorar perdão. Vou para a sepultura com estas mesmas perguntas me assombrando. Mas aquele carro, vendo a forma como ele estava esmagado, aquela imagem tão horrível, é a única coisa que me traz um mínimo de paz. Ninguém sobrevive a um acidente como aquele. Bi estava certa. Esquecer aquela noite era a nossa única opção. Naquele tempo teríamos sido condenados sem necessidade de evidências mais consistentes. Era assim que as coisas funcionavam. Nós estávamos lá. Portanto, qualquer júri determinaria que a levamos a se atirar. Suspirei. E como fica Bi nessa história? Você acha que ela tem algum arrependimento? Sim, ele disse. Uma parte dela morreu naquela noite. Ela nunca mais foi a mesma. É por isso que não temos sido capazes de nos encarar, mesmo depois de todos aqueles anos. Há muita história entre nós, muita angústia. Não podemos olhar um para o outro sem nos lembrarmos daquela noite e sem nos lembrarmos de Esther. Só então lembrei-me de algo que li em um dos artigos sobre a morte de Esther. Embora os destroços de seu carro tenham sido encontrados no fundo de um penhasco, não havia nenhum corpo. Elliot, li que eles nunca recuperaram o corpo de Esther. Como pode ser isso? Sim, ele falou, eu li isso também. Eu me perguntei se havia algo que ele não estava me dizendo. Como o corpo poderia desaparecer milagrosamente depois de um acidente tão horrendo? Alguém realmente desceu e a salvou? Ela saiu ilesa do acidente? Impossível, disse a mim mesma. O que você acha que aconteceu? Gostaria de poder lhe dizer que acredito que ela sobreviveu. Como os destroços somente foram encontrados no dia seguinte, alguns especulavam que ela havia sido levada para o mar, para a água bonita que ela tanto amava. Ele fez uma pausa para considerar a ideia e estremeceu. Outros acreditavam que ela sobreviveu. Eu estaria mentindo se dissesse que não havia uma parte de mim que não se agarrava a esta esperança, mas já se passou muito tempo. Se ela tivesse sobrevivido, não teria voltado para a ilha, para a sua casa. Não teria voltado para a sua filhinha. Não teria retornado para mim. Naquele momento, percebi que Elliot não sabia que Esther estava carregando seu filho naquela noite. Parecia cruel e injusto compartilhar a notícia com ele agora. Uma notícia de você ia ter um filho, com cerca
de 60 anos de atraso. Por isso fiquei quieta. Ele leria sobre isso no diário em breve, e talvez essa fosse a maneira pela qual ele deveria saber. Mas há uma coisa, ele prosseguiu, parecendo esperançoso por um momento. O que é? Bem, pode não ser nada, mas só para registrar naquela noite quando Bi e eu estávamos dirigindo para fora do parque, nós vimos um carro entrando. Alguém que você reconheceu? Não posso ter certeza, disse ele, mas sempre suspeitei que fosse Billy. Bem, Billy Henry Madison, mas agora todos o chamam apenas de Henry. Espere, eu disse. Henry, o homem que vive na praia próxima à casa de Bee? Sim, você o conhece? Respondi que sim. Então Billy é Henry. Pensei sobre o modo como ele agiu quando a conversa se voltou para minha avó e a foto da mulher que ele mantinha em sua cornija e que misteriosamente desaparecera. Esther o considerava um amigo em seu diário, mas ele estava sempre aparecendo do nada. O que me parecia estranho, ele a estava perseguindo? Estremeci. Não, tranquilizei-me. Mesmo se ele houvesse sido louco por ela, não teria removido o corpo dela. Entretanto, minha mente começou a vagar. As pessoas nem sempre são o que parecem ser. Mas não Henry. Tentei reprimir o pensamento, contudo ele teimosamente permaneceu. A ilha de minha infância havia sido exposta a tantas tempestades que agora estava sombria com seus segredos. Elliot, falei pensando em minha própria jornada na ilha. Eu sei como nos sentimos quando não conseguimos chegar ao coração de uma história. Fiz uma pausa e fitei profundamente seus olhos preocupados. O que seu coração lhe diz sobre Esther depois de todos esses anos? Ele olhou para longe. Tenho tentado ver algum sentido nisso ao longo da maior parte da minha vida. Tudo o que sei e talvez tudo o que saberei algum dia é que Esther levou meu coração com ela naquela noite. Levou-o para sempre. Fiquei preocupada que pudesse tê-lo forçado demais. Não se preocupe mais, falei. Vou fazer tudo o que puder para encontrar as respostas por você e por Esther. Olhei para o relógio, então me levantei. Foi realmente uma honra conhecê-lo. Obrigada por tudo que você compartilhou comigo. Foi um prazer, disse ele. Ah, Jack vem me visitar esta tarde. Você podia ficar para vê-lo se quiser. Jack? Sim, ele disse. Ele não disse a você? Ah, sim. Confirmei um pouco sem jeito, mas tenho que pegar a balsa. Bia está me esperando. Ah, ele disse, eu odiaria ver você partir tão depressa. Pensei em ficar, mas rapidamente reforcei minha decisão. Quando me lembrei da mulher que atendera o telefone na casa de Jack. Sinto muito, Elliot, simplesmente não posso. Ele pareceu decepcionado, mas aceitou. Eu já ia sair, mas não resisti. Tinha de perguntar, Elliot, não quero ser indiscreta, mas você sabe se há uma mulher ficando com Jack, uma amiga ou parente talvez? Ele se mostrou confuso. É, só que fiz uma pausa e mexi em meu suéter. É que eu liguei na casa dele ontem à noite, uma mulher atendeu. Achei estranho, é só isso. Ele assentiu. Ah, sim, creio que ele mencionou uma mulher, alguém novo. Ah, eu disse confusa. Ele piscou para mim. Não sei como esse menino nunca se estabelece com tantas mulheres bonitas em sua vida. Certo, falei. Ele pode ter dito aquilo como um elogio, mas suas palavras doeram. De repente, as 2 semanas com Jack passaram diante dos meus olhos como um romance barato, no qual eu havia sido enganada. Como eu tinha sido tão ingênua? Por que não percebi isso acontecendo? Como me permiti ler entre linhas que não estavam lá? Agradeci a visita e fui embora, com o coração pesado e uma longa lista de perguntas sem resposta. Tanto esforço por um amor verdadeiro,
Pensava enquanto o táxi me levava de volta para a balsa, pelo menos em minha vida. Eu estava eufórica e, ao mesmo tempo, apreensiva quando cheguei à casa de Bi mais tarde naquele dia. Por mais cuidado que eu tivesse para abordar o assunto com minha tia, seria tão chocante quanto pegar uma garrafa muito antiga e muito valiosa de vinho e atirá-la no chão, bem na frente das pessoas que a estavam guardando para seu 50º aniversário de casamento. Oi, querida, ela disse, você foi para a cidade? Não, respondi sentando-me no sofá diante de sua cadeira, onde ela estava ocupada trabalhando em um jogo de palavras cruzadas. Estive em Seattle. Ah, ela disse, fazendo compras? Não, fui visitar uma pessoa. Ela levantou os olhos surpresa. Não sabia que você tinha alguma amiga em Seattle, querida. Você deveria ter me dito na última vez em que estivemos na cidade. Poderíamos tê-la convidado para se juntar a nós. Balancei a cabeça. Ele provavelmente não teria vindo. Ele? Sim, ele, Elliot Hartley. Bi deixou cair a caneta no colo e me olhou como se eu houvesse acabado de dizer algo imperdoável. Bi, eu falei, há algumas coisas que precisamos conversar. Ela concordou como se sempre soubesse que esse dia chegaria. E quando abri minha boca foi como um dilúvio, tudo foi posto para fora. Eu sei sobre minha avó, comecei. Minha avó verdadeira. Eu o encontrei, Bi, o diário que ela escreveu. E venho lendo-o desde que cheguei aqui. É a história do último mês de sua vida até o fim. E foi nesta manhã que reconheci totalmente os personagens. Que você e Evelyn estavam lá, e Henry. Elliot me contou tudo o que aconteceu. Falei rapidamente, quase em pânico, como se estivesse tentando abraçar uma vida inteira de segredos, em um único parágrafo. Eu sabia que tinha pouco tempo antes que Bi congelasse e recuasse da maneira como ela sempre fazia, quando alguém trazia à tona um assunto desconfortável. E você acreditou? Por que não deveria, Bi? Minha avó o amava. Eu podia ver a tempestade em seus olhos. Eu também, ela disse com uma voz distante. E olha como as coisas acabaram. Bi, falei baixinho, eu sei sobre a última noite dela na ilha. Sei que ela viu vocês dois juntos e como vocês foram atrás dela. Fiz uma pausa preocupada com o que eu precisava dizer na sequência. Sei que você a deixou lá, Bi. Como você pôde deixá-la lá assim? E se ela estava machucada? O rosto de Bi tornou-se branco. E quando ela abriu a boca para falar, eu quase não reconheci sua voz. Foi uma noite terrível. Ela falou com voz fraca. Quando Elliot veio, eu sabia que ele não deveria estar ali comigo. Nós dois sabíamos disso. Mas sua avó havia terminado com ele. E eu queria saber como ele se sentiria ao me abraçar. Tinha pensado nisso 1 milhão de vezes desde que o conheci na escola. Mas Esther sempre teve sua atenção até aquela noite, quando então ele parecia me querer. Ela balançou a cabeça, como se aquele simples pensamento fosse em si ingênuo, bobo, de alguma forma. Você sabe o que senti? Fiquei em silêncio. Eu disse a mim mesma que estava tudo bem, continuou Bi. Convenci-me de que ela aprovaria. Mas então ela viu vocês dois. E eu soube, nós dois soubemos que tinha sido um erro. E você dirigiu atrás dela. Ela assentiu e enterrou a cabeça nas mãos. Não. Ela falou de repente, pondo-se de pé. Eu não posso, eu não vou. Não vamos falar sobre isso. Bi, espere. O diário, você o leu? Não, ela disse. Mas como é que ele veio parar aqui? Ela olhou para mim com olhos selvagens.
O que você quer dizer com aqui? Aqui nesta casa, eu disse. Eu o encontrei em meu quarto no criado mudo. Ela balançou a cabeça. Não sei. Não entrei naquele quarto nos últimos 30 anos. Ele costumava ser o quarto favorito dela. Eu o havia pintado de rosa para ela e a bebê. Ela ia deixá-lo, você sabe, seu avô. Então por que você me fez ficar naquele quarto, Bi, se você não ia me contar sobre minha avó? Ela parecia esgotada, como se estivesse ficando sem respostas. Eu não sei, confessou. Creio que pensei simplesmente que você merecia estar lá na presença dela. Entendi o que ela queria dizer. Acho que você precisa ler o diário de Esther, falei. Você vai ver que ela a amou. Você vai ver que ela a perdoou. Onde ele está? Ela perguntou de repente, parecendo amedrontada, ou assustada, ou as duas coisas. Vou buscá-lo para você. Corri ao meu quarto e voltei com o diário de veludo vermelho. Aqui. Ela tomou-o nas mãos. Mas não havia calor, ou reconhecimento em seus olhos, apenas raiva. E então as lágrimas vieram. Você simplesmente não entende. Ela disse, e tais palavras não fizeram qualquer sentido para mim. O que, Bi? Ela enxugou as lágrimas. O que ela fez para nós, o que ela nos fez passar. Caminhei em sua direção e descansei minha mão em seu ombro. Diga-me, Bi, é hora de eu saber a verdade. A verdade está enterrada. Bi respondeu respirando fundo. Havia uma raiva se agitando em seus olhos agora. Eu devia destruir essa coisa, acrescentou, caminhando para seu quarto. Bi, espere. Corri atrás dela, mas ela fechou a porta rapidamente, trancando-a atrás de si. Esperei do lado de fora da porta de Bi por um longo tempo, desejando que ela saísse e rezando para que ela liberasse qualquer dor em que estivesse se segurando, para que pudéssemos conversar sobre minha avó aberta e honestamente pela primeira vez. Mas ela não o fez. Ela permaneceu em seu quarto durante toda a tarde. E quando as gaivotas começaram a gritar do jeito que sempre faziam, na hora do jantar, ansiei que ela aparecesse e começasse a saltitar pela cozinha, mas ela não o fez. E quando o sol se pôs, imaginei que ela desistiria e iria para a varanda a fim de preparar uma bebida para si. Mas ela também não fez isso. Então, abri uma lata de sopa. Vasculhei o jornal e tentei me interessar por algum filme de drama feito para a TV. Mas, por volta das 9, me peguei bocejando e me perguntando sobre o mês de março. Eu estivera na ilha por quase 3 semanas. E muita coisa havia acontecido, mas muita coisa havia dado errado. Tinha feito uma promessa a Elliot e a minha avó, de que encontraria respostas. No entanto, não havia considerado que talvez minha avó houvesse simplesmente desejado deixar este mundo. Quem era eu para remexer o passado? Para remexer seu passado? Senti-me muito desanimada para pensar sobre aquilo. Jack havia deixado 2 mensagens em meu celular, mas não retornei suas ligações. Eu estava muito cansada de seus segredos, dos segredos de Bi, dos de Esther. Então liguei para a empresa aérea para alterar minha partida. Era hora de voltar para Nova York. Eu sabia, em meu coração, que se houvesse algo a aprender com a história de Esther seria ficar e lutar, pela verdade e pelo amor. No entanto, eu estava muito cansada para isso agora.